Olá, sejam todos e todas bem-vindos. O meu nome é Sara e eu faço parte da equipe do Programa de Comunicação Social do PCS-INT, desenvolvido pela Draxus Consultoria e Gestão Ambiental. Este programa é desenvolvido no âmbito do licenciamento ambiental enquanto uma medida de mitigação da linha de transmissão sob responsabilidade da Integração Maranhense Transmissora de Energia S.A. Como é possível observar no mapa, a linha de transmissão da INT possui aproximadamente 365 km de extensão e passa por 11 municípios, todos eles localizados no estado do Maranhão. O Programa de Comunicação Social da INT atua como um canal de comunicação direta entre o empreendedor e o público local, informa os aspectos relacionados com a LT e divulga os programas ambientais. O seu objetivo prioritário é a construção cooperativa, democrática e contínua de ambientes educomunicativos, mobilizando e estimulando a articulação entre os diversos setores da sociedade com o empreendimento, de forma a fortalecer o engajamento das partes interessadas. Se quiser saber mais sobre as atividades desenvolvidas pelo programa, fale conosco através dos contatos presentes aqui na sua tela. E caso tenha alguma dúvida sobre o empreendimento, você também pode falar diretamente com a INT, através do seu canal de ouvidoria. Agora que você já conhece o PCS-INT, gostaria de te convidar a assistir a fala do Eduardo Matos, nosso especialista convidado que irá abordar questões relacionadas ao processo de licenciamento ambiental. Oi pessoal, quem fala é o Eduardo Matos, e hoje fui convidado aqui para participar desse projeto Ciência na Escola, que é super bacana, né? Então vou compartilhar um pouco com vocês sobre minha história, minha trajetória de estudo, minha trajetória profissional, e também estou aí hoje para responder algumas perguntas que vocês enviaram, né? Sobre licenciamento, enfim, sobre empreendimento. Mas basicamente, comecei minha trajetória entrando para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? E escolhi o curso de Geografia porque buscava algum tipo de formação que pudesse me ajudar a entender o mundo, né? A geografia, não sei se todos sabem, é uma ciência que ela estuda desde os fenômenos físicos até os fenômenos sociais, comportamento da sociedade, política. Então, escolhi esse curso por entender que poderia, através desse caminho, através desse estudo, compreender um pouco mais sobre esses fenômenos físicos e também sobre esses fenômenos sociais, sobre a política que é exercida no mundo, né? A política mundial, a política brasileira. Então, foi isso que me motivou a escolher esse curso. Hoje eu trabalho na Draxus como analista ambiental. Também tenho formação em geoprocessamento, né? Então atuo com cartografia, com elaboração de mapas, com cartografia social, algumas temáticas voltadas para a comunidade, para a sociedade em geral, e tenho aí a minha atuação voltada também para esses projetos ambientais, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas basicamente então são projetos em que a gente se relaciona com a comunidade e com o empreendimento, né, projetos em que a gente tem esse fator humano muito presente, tá? Então convido vocês a continuar assistindo o vídeo e vamos para as perguntas, né? Bom, para a gente poder conversar um pouco sobre os impactos ambientais, né, entender como é que é esse processo, a gente precisa falar primeiro do que é o licenciamento ambiental. Entender como que é o processo que os empreendimentos passam para que eles possam ser construídos e instalados, né, próximo aí das nossas residências, enfim, das nossas cidades. Então, basicamente, o licenciamento ambiental ele funciona a partir de três momentos, né? Então, a gente tem, primeiro, a licença prévia, que é o momento em que o empreendedor ele vai ao órgão ambiental solicitar a emissão da sua licença prévia através de seus estudos ambientais. Então, ele faz um estudo da área, ele delimita onde que vai acontecer esse empreendimento, por onde que ele vai passar, como ele vai impactar essa sociedade e esse ambiente, né, e tudo isso está presente dentro desse estudo de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA, né? E a partir disso o órgão ambiental recebe esse estudo e ele aprova ou não esse estudo. Então ele pode ou não autorizar o funcionamento, o início da construção desse empreendimento. A partir do momento que o órgão ambiental dá ok, então o empreendimento passa para a fase de licença de instalação. O que é a licença de instalação? É basicamente o documento que autoriza esse empreendimento a começar suas obras, né? Então, para você ter um empreendimento funcionando, primeiro você tem que construir esse empreendimento para que a gente possa usufruir da capacidade dessa atividade, né? Então, inicia-se aí a etapa de obras desse empreendimento, normalmente a etapa em que há mais impactos para a sociedade. Por quê? Porque é uma área que não tinha um empreendimento e passou
a ter a chegada de trabalhadores, passou a ter retirada de vegetação, uma série de impactos ambientais, assim que a gente chama, são impactos ambientais, em detrimento da construção e da operação desse empreendimento. E esses impactos, eles são identificados lá atrás, quando eu falei para vocês, no estudo de impacto ambiental. Então, ele tem justamente esse objetivo e esses impactos são mensurados antes da construção do empreendimento. Então, o órgão ambiental e o empreendedor já sabem quais são os impactos que eles vão causar a partir desses estudos que são feitos. Nessa etapa de instalação, então, esses impactos começam a acontecer e o que precisa ser feito? Precisam ser desenvolvidos alguns programas ambientais para poder mitigar, diminuir esses impactos negativos e, ao mesmo tempo, que potencializa, aumenta esses impactos positivos, né? Então, qualquer tipo de empreendimento tem impactos positivos e impactos negativos. Vamos pegar, por exemplo, o caso da linha de transmissão. Basicamente, a linha de transmissão tem a maioria dos seus impactos na fase de instalação, na fase de obras, como eu falei, e eles podem ser, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. A supressão vegetal, que é a retirada de vegetação para a construção do empreendimento, pode ter a maior circulação de pessoas, né, de trabalhadores naquela localidade. Então, se você tem cidades pequenas, né, em número de pessoas, se você chega com um empreendimento com 100, 200, 300 trabalhadores, isso vai ter um impacto social, um impacto de saúde, um impacto na questão de educação no município. Então, isso também é um impacto que tem que ser considerado, e outros impactos, né? Vou citar para vocês um impacto positivo também, que é a maior arrecadação de tributos, né? Esse é um impacto positivo do empreendimento, a maior circulação de dinheiro no município. Então, se você traz o maior número de pessoas, você tem mais dinheiro circulando naquele município. Então, lá no estudo de impacto ambiental são identificados esses impactos e na etapa de instalação, na etapa de obras do empreendimento, esses impactos começam a acontecer, né? E à medida que esses impactos começam a acontecer, os programas ambientais começam a ser implementados. O objetivo, como eu falei para vocês, dos programas ambientais é diminuir esses impactos negativos, né? Compensar esses impactos negativos quando não for possível diminuí-los, né? Então, pegando o exemplo da supressão vegetal, por exemplo, a gente tem a retirada de uma vegetação para a construção do empreendimento, né? Esse impacto pode ser diminuído? Não, a vegetação precisa ser retirada. O que pode ser feito? Pode ser compensado, né? Então, existe um programa de compensação, um programa de reflorestamento associados a esse tipo de empreendimento, no qual você refloresta ou você compra mudas e replanta em um determinado local, acordado com o município, acordado com o órgão ambiental, uma quantidade superior àquela que você suprimiu de vegetação. Então, se você retirou uma massa de vegetação, você vai plantar 2 vezes aquela massa, ou você vai plantar uma vez e meia aquela massa, para compensar esse impacto que você causou no ambiente. Existem diversos tipos de programas ambientais, né? Então, a gente tem programas ambientais voltados para a área social, para a área do meio biótico, né, que a gente chama, que é dos seres vivos que não o homem, e para a área também da fauna e da flora, né? Então, esse da vegetação e da fauna e da flora. A gente tem programas ambientais que são voltados para a sociedade de forma geral, como os programas de educação ambiental, né?